De hoje, doutora Thaís Chang, cardiologista e intervencionista da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Eu tenho aqui um dado que me assustou muito, né, que diz o seguinte: infarto mata 8 vezes mais mulheres do que câncer de mama. E a gente sabe que isso me assusta, primeiro porque eu sei o quanto o câncer de mama ainda mata mulheres no Brasil e no mundo. E mais ainda, porque o que a gente sabe muito, o que a gente ouve muito falar, e isso é provado com dados científicos e estatísticos, é que a mulher se cuida muito mais do que o homem, né? Então, isso é real, é verdadeiro, doutora? Você pode repetir o final, por favor, que cortou? Pronto. A gente sabe que uma das coisas também, que é uma das informações que chegam pra gente, é que a mulher se cuida muito mais que o homem. Então, assim, as mulheres serem tantas mulheres vítimas de infarto, isso é normal? É verdade? É verdade, sim. A gente tem quase 10 vezes mais de mortes cardiovasculares nas mulheres do que o câncer de mama, né? Como você disse. O que acontece é que, hoje em dia, a mulher, ela tem uma jornada tripla de trabalho. Então, ela acaba tendo mais estresse, ela acaba se cuidando menos, se exercitando menos, e acaba tendo muita doença cardiovascular. O que acontece é que a incidência da doença cardiovascular, ela é muito alta, e ela tem aumentado com o aumento da obesidade, com a falta com as pessoas trabalhando muito e deixando de se cuidar, de fazer diagnóstico de pressão alta, de diabetes. Inclusive, a gente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica está fazendo uma campanha justamente para isso, que mulheres também infartam, apoiado pelo Grupo MINT, para alertar as mulheres que, além de elas terem que fazer os exames preventivos da parte ginecológica, que é a mama e tudo mais, que elas já são muito orientadas a isso, elas também precisam lembrar de cuidar do coração. Antigamente, na década de 60, o homem ele infartava muito mais do que a mulher. Hoje em dia, a gente já vê os números semelhantes, inclusive a mulher tendo cerca de 30% a 50% mais mortes do que os homens, porque elas demoram mais para chegar ao hospital, elas negligenciam mais os sintomas, elas têm sintomas atípicos, né, que antigamente elas têm 40% a mais sintomas atípicos. Por exemplo, geralmente, quando uma pessoa infarta, ela tem uma dor torácica, que pode irradiar para os membros superiores, para a mandíbula. 40% das mulheres não tem essa manifestação. Ela tem uma manifestação diferente, uma falta de ar, uma dor na boca do estômago, náuseas e vômitos. E aí ela acaba deixando de procurar o sistema de saúde, pensando que pode ser alguma outra coisa. E isso acaba levando a um diagnóstico mais tardio e um risco de morte maior. Pois é, você que ouve a Rádio 105.3 FM, Rádio Câmara de Salvador, Rádio Can, estamos conversando aqui com a doutora Thaís Chang, ela que é cardiologista e intervencionista da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Você pode mandar uma pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp 71-99350-5665. Hoje eu estou aqui com a presença do meu chefe, Lute Lima. Pois é, doutora, eu queria fazer uma pergunta também justamente sobre essa questão das campanhas, que você falou que está começando uma campanha. O Estado, não falta essa campanha, quer dizer, já não deveria ter essas campanhas, como tem a do câncer de mama, por exemplo, já não deveria ter se intensificado isso há mais tempo, já que o número de mortes por problemas cardíacos é maior do que o câncer de mama? Sim, eu concordo que deveria sim. A partir de novembro do ano passado, a gente começou com essa campanha, que foi inclusive foi feita pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica por conta disso, para alertar, porque é importante as pessoas saberem que o coração também deve ser cuidado, que a prevenção deve ser feita. Doutora, quais são os principais pontos que a campanha tenta passar para essas mulheres? O que a gente tem que fazer de mais importante para preservar a saúde do coração? Então, o mais importante de tudo, eu sei que agora na época de pandemia acaba sendo um pouco difícil, mas é praticar atividade física, pelo menos uns 30 minutos de caminhada, ou o que a pessoa conseguir fazer dentro da sua casa mesmo, ou então, se puder, ou tiver a oportunidade de fazer uma caminhada em algum lugar que seja mais aberto, para não ter o risco da contaminação pelo coronavírus, né, sempre usando máscara. Mas a principal coisa é as pessoas também tratarem os fatores de risco. Então, aquela pessoa que é hipertensa, diabética, que tem colesterol alterado, que fuma, controle bem a pressão, diabetes, deixe de fumar, tente melhorar a obesidade, né, emagrecer, entre outras coisas desse tipo. E o exercício físico também é muito importante.
Pois é, eu estou com o convite aqui fazendo uma pergunta, doutor. Laudicea David Gomes, nossa colega aqui da casa, né? Sim, sim. Ela pergunta o seguinte, nessa luta aí para manter a saúde do coração, o que é mais importante, a atividade física ou a boa alimentação, ou as duas em conjunto? As duas em conjunto, com certeza. Uma boa alimentação, né, uma dieta regrada e atividade física. Pois é, doutora, eu vi um comercial do ator Danton Mello, eu não sabia, né, para mim foi novo, ele é diabético. E ele fez até um comparativo, um paradoxo, assim, vocês que gostam muito de botar coraçãozinho nas curtidas, hoje o coração é curtida do Instagram, né? Você vai lá que tal. Vocês precisam cuidar da saúde do coração, especialmente dos diabéticos. Aonde implica as doenças cardíacas com as outras comorbidades? É o seguinte, o paciente que é diabético, ele tem maior risco de doença cardiovascular. Eles acabam tendo maior instabilidade nas placas do coração, tendo uma doença mais difusa e uma doença mais grave. E o diabetes é uma doença que ela é uma doença muito silenciosa, né? Então é importante que a pessoa controle bem o diabetes para que não tenha essa evolução pior da doença coronariana. Ou as doenças, né, cardiovasculares em geral, tanto AVC. Doutora, meu pai infelizmente teve problemas cardíacos há uns anos atrás e ele tem diabetes. Vê se isso realmente confere. O que a gente soube é que a diabetes, o açúcar, ele acaba enrijecendo as artérias, fazendo com que elas não tenham a capacidade de se elastecer na hora que o sangue passa. Seria isso também um dos problemas? A questão não é o enrijecimento da artéria, mas o fato de você ter mais placa aterosclerótica. O que acontece é que a gente vai depositando gordura nas coronárias, né, nas artérias do coração. E o paciente diabético, ele tem uma propensão maior a isso. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora, né? Eu estou aqui, eu quero novamente falar sobre o seu trabalho. Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Explica para mim, eu fiquei curioso em relação a isso. O que é a cardiologia intervencionista? A cardiologia intervencionista é uma área da cardiologia que trata, faz procedimentos que eu diria minimamente invasivos. Existem vários procedimentos que a gente faz na cardiologia intervencionista. Um deles é o tratamento do infarto, que seria a colocação do stent dentro da obstrução da artéria do coração, que eu acho que é o procedimento mais comum e o procedimento que a gente mais faz e que eu acho que a população em geral mais conhece, né? Quando o paciente tem um infarto do coração, ele vai para o centro de cardiologia intervencionista, que é a hemodinâmica, e acaba colocando um stent dentro do coração para abrir a obstrução. Mas, além disso, a cardiologia intervencionista também faz troca de válvula percutânea. Então, a gente faz algumas cirurgias sem precisar abrir o peito, através de um catéter. Então, a gente faz um furo, ou na artéria, geralmente uma artéria do braço ou da perna, e vai até o coração e faz um procedimento. Então, a gente pode trocar válvula, né, colocar uma válvula dentro do coração, ou colocar o stent dentro do coração, colocar alguns dispositivos que a gente também tem para fazer fechamentos que a gente chama de FOP, que são de um furinho que tem no coração que conecta ao lado direito e esquerdo, um furinho que não deveria existir. Então, são vários procedimentos minimamente invasivos, que a gente não precisa fazer a cirurgia de abertura do tórax para fazer o tratamento de uma doença do coração. Pois é, doutor. Isso é ótimo. Antigamente, fazer uma cirurgia do coração tinha que serrar o externo, era uma coisa absurda. Quem tá evoluiu ouvindo, muito, realmente. Quem tá ouvindo, foi bom que o meu chefe falou disso aqui, de como é uma cirurgia do coração, porque eu tenho um amigo que ele foi submetido à cirurgia, ele me falou. É o seguinte, uma serra mesmo, a doutora vai me corrigir se eu estiver errado, lógico, né? Serra as vértebras. Tirar o externo. Bota um equipamento que parece um macaco hidráulico, para abrir, arranca o coração, bota alguma coisa lá, vai lá operar o coração, não sei o que, volta e de novo o macaco hidráulico invertido para fechar, e aí granteia. Por isso que o cara que fez essa cirurgia, ele sempre é barrado nas portas giratórias dos bancos, porque ele está cheio de metal ali, ele tem metal quase igual a uma pistola, né, uma arma. Mas é assim mesmo, doutor, isso procede? Então, geralmente, a cirurgia cardíaca, realmente, você precisa serrar o externo, fazer um afastamento dos ossos do tórax para poder acessar o coração. E depois é feita uma sutura com fios de metal, por isso que tem esse comentário, né, em relação
em que a paciente Ao fica detector de metais, entendi. apitando nas portas do banco. Mas assim, a cirurgia cardíaca, ela também é uma cirurgia bem complexa, mas é uma cirurgia que hoje em dia ela ainda também é muito feita, né? O procedimento percutâneo, ele é feito em conjunto com a cirurgia muitas vezes, e nos pacientes que não podem ser operados, na maioria das vezes, ou então em pacientes que a gente consegue usar essa tecnologia nova, né, da hemodinâmica, da cardiologia intervencionista, para conseguir fazer um tratamento sem precisar ser tão invasivo no paciente. Ai, salve a evolução da ciência, doutora. Pois é, hoje eu vou aproveitar a presença, viu, doutora, a companhia luxuosa de meu chefe, para passar alguns minutos aqui. Na ela não fique me olhando, você tá ganhando bem para isso. Seguinte, ó, eu tenho duas perguntas de ouvinte, eu não posso deixar de falar. Tem o ouvinte Denis, lá da Saramandaia, disse que a mulher dele deu umas porradas assim, você vai malhar, vai pra academia, tá muito gordo, papapá, e fez uma exigência, né? E a mulher tava bonitona também, e aí pra não perder a mulher, foi pra academia. Disse que agora tá sentindo umas dores no peito, o coração esquentar, porque não fez o exame. Foi pra academia sem fazer. A importância da parceria do médico e do profissional de educação física, doutora? É muito importante que todos os pacientes que resolvam iniciar uma atividade física, eles passem num médico para fazer uma avaliação, um cardiologista, para que ele possa fazer uma avaliação antes de iniciar a atividade física, justamente pelo fato de muitos pacientes terem os fatores de risco assintomáticos, como a gente comentou agora há pouco. Então, é sempre importante que seja feita uma avaliação antes do início de atividade física, principalmente a atividade física intensa, né? Doutora, essa sensação de esquentar o peito, ela é um alerta? Ela com certeza é um alerta. Todo paciente que sente um desconforto torácico, mesmo que seja passageiro, ele precisa de uma avaliação, porque muitas vezes pode ser o que a gente chama de angina. É quando o paciente ainda não teve o infarto, mas ele está dando sinais de que alguma coisa está falhando. Pois é, tem aqui a última pergunta de ouvinte. Laudicea pergunta o seguinte: qual é o principal sintoma que acende a luz para que uma mulher, né, já que estão falando muito da saúde do coração da mulher, procure o seu cardiologista? A mulher é aquilo que eu comentei agora há pouco, né? É muito importante frisar que as mulheres, elas têm muitos sintomas atípicos. Então, assim, a mulher que tem uma dor na boca do estômago, associada a náusea e vômito, uma fadiga excessiva, um cansaço, falta de ar, ela procure já um médico, um cardiologista ou até um médico que ela estiver acostumada a acompanhar para fazer uma investigação. Doutora, obrigado. Lute, quer fazer mais alguma pergunta? Não, muito obrigado. Muito esclarecedora a entrevista, doutora, viu? Muito obrigado pela presença aqui. E apesar Imagina, que agradeço. Apesar de estarmos com o horário avançado, eu queria que a senhora se despedisse, fizesse as suas considerações finais e desse os